Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A gente vai dar início então agora nos nossos últimos conteúdos da aula de desenho técnico. Então a gente vai abordar projeções. Então, se antes a gente fazia um processo de projetar as vistas, projetar um objeto 3D em vistas ortogonais, gerando três desenhos basicamente, representando cada uma das vistas. Agora a gente vai aprender a recuperar o, o desenho do objeto a partir do desenho 2D dele, a partir do desenho técnico dele. E a gente vai fazer isso de duas maneiras. A primeira projeção que a gente vai estudar é chamada de projeção isométrica. Ela se baseia no princípio, no seguinte princípio. Se a gente for pegar aqui um círculo, então desenhando meio feio aqui, a gente dividir esse círculo em três partes iguais, a gente vai ter aqui 120 graus entre cada uma desses eixos. Então, tenho aqui 120 graus, aqui também 120 graus e aqui também 120 graus. Dessa maneira, o que ocorre é que, claro que aqui não está muito bonito, mas a distância do centro do círculo até, obviamente, do centro dele até o ponto em cada um dos eixos, ela é sempre a mesma. Então, uma unidade sobre cada um desses eixos equivale à mesma unidade sobre um outro eixo. Então, esses eixos, geralmente a gente coloca eles ao contrário, né? Então, se a gente pegar esse cubo aqui ao lado, na verdade seria a continuação desse eixo e a continuação desse eixo para formar os 120 graus. Então, aqui são meus 120 graus que eu tenho e aqui os outros 120 graus. Então, nesse cubo a gente consegue ver que o mesmo comprimento que eu marco aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 10 unidades na direção, vamos chamar isso aqui de X, Y e Z, que 10 unidades que eu marco na direção Z, eu também marco 10, então digamos que isso aqui fosse 10 centímetros, eu também vou marcar 10 centímetros nessa direção. Então assim eu não tenho nenhuma direção que ela seja privilegiada em relação às outras, que nenhuma delas aparece com mais destaque que nenhuma outra direção. E aí a gente vai ter então três planos aqui. A gente tem um plano de topo, que é esse plano, então aqui plano de topo. Vou ter aqui um plano lateral esquerdo. E um lateral direito. A gente sempre vai escolher um desses planos para ser meu plano frontal. Normalmente, como a gente coloca a vista, é comum a gente utilizar essa vista aqui para representar a minha vista frontal, mas isso é só uma questão de conveniência conforme for a hora de desenhar, cada pessoa escolher. Então, como que vai funcionar esse desenho? Vamos agora passar para a prancheta para a gente entender como que a gente vai fazer isso na prática.
Então eu estou aqui na prancheta agora e a gente vai deixa eu pegar aqui uma folha em branco. Aqui é muito importante que vocês tenham uma prancheta com uma régua. Ela é muito útil porque a gente vai trabalhar principalmente com os esquadros. Eu estou aqui com os dois esquadros bem simples, de 30 e 45 graus. Deixa eu tentar ajeitar aqui para ela ficar o mais reta possível. Aqui. Estou aqui com os estojos de 30 e 45 graus. Desses mais simples que eles têm esse chanfro no... Não sei se você consegue pegar aqui. Bom, ele vai ter aquele chanfro ali, então quando a gente precisa virar o esquadro, ele vai ter algum problema. Mas, mesmo assim, a gente vai conseguir fazer o nosso desenho. Então aqui é interessante que vocês tenham sempre uma borracha para ir apagando os traços, porque vocês vão ver que a gente vai precisar de muitos traços auxiliares. Então a gente vai começar aqui para fazer aquela figura, a gente vai começar aqui traçando os nossos eixos isométricos. Então eu vou traçar eles sempre com o esquadro de 30 e 60. Então, aqui a gente tem nossos eixos isométricos. A gente vai ter 100 nessa direção. Deixa eu ver se vai caber. Vai caber sim. Então, isso é até uma coisa importante para vocês sempre verem, que o desenho isométrico ele toma um tamanho maior do que muitas vezes vocês imaginam. Então sempre ter esse cuidado na hora de começar o desenho para ver se ele vai caber no espaço. Por isso que é bem comum a gente começar criando todo o envoltório. Então eu vou fazer, para a gente fazer aquele desenho ali, eu vou fazer um paralelepípedo grande de 100 por 50 por 50 primeiro, e depois a gente faz o desenho dele exatamente. Então eu vou traçar aqui sempre linhas que são paralelas aos eixos isométricos, que vão representar o meu minhas coordenadas, então as minhas linhas retas. Então, opa, perdão que caiu a tampa da calculadora. Então, sempre que a gente tiver linhas paralelas aos eixos isométricos, elas vão, no nosso desenho, elas também vão ser paralelas e vão ter o comprimento que elas são indicadas. Então, essa linha aqui, ela tinha um comprimento de 100, foi desenhada com o mesmo comprimento de 100. Para a gente desenhar aqui uma caixa de 100 por 50 por 50, a gente vai trazer, usando sempre o esquadro aqui, linhas paralelas aos nossos eixos.
Então aqui a gente tem a nossa, como se fosse um sólido em que todo o meu, uma caixa em que todo o meu sólido tá contido. Então a gente sempre fez isso trazendo linhas paralelas. Um cuidado que vocês têm que ter sempre na hora de fazer esse tipo de desenho é como os eixos acabam se cruzando, então muitas vezes pode ficar um pouco confuso e a gente se perder em qual plano que a gente está trabalhando. Então aqui tem 50, eu vou marcar comprimento aqui de 25 e aqui eu tenho comprimento de 50. Então vamos desenhar aquela vamos desenhar então. Show. A gente vai desenhar primeiro essa face aqui. Para a gente desenhar essa face, eu marquei aqui comprimento de 50 e de 25. E a gente vai trazer então uma paralela aqui e outra paralela aqui. Então vocês podem ver que a gente está formando aqui o desenho. Então eu vou passar a caneta, o que vai ficar definitivo já nessa face, para ficar mais visível para vocês na câmera. Em geral a gente vai passar a caneta sempre no final, que fica melhor, porque a gente vai, na maioria dos desenhos a gente vai precisar traçar muitos riscos auxiliares, como a gente vai ver logo mais. Nesse aqui que é bem simples, a gente não precisa e daria para fazer bastante direto. É meio complicado aqui pelo tamanho dos esquadros. Então a gente fez ali essa primeira face. Então essa linha aqui, que ela se alonga até o final, já vou desenhar ela aqui de forma permanente. E nesse ponto aqui, ali também vou trazer ele até lá atrás. Então aqui vocês podem ver que a gente formou basicamente a vista lateral, essa vista frontal daqui, no caso, com essa linha aqui, só que para a gente dar a impressão de profundidade, a gente vai trazer agora a paralela nessa direção e a partir desse ponto aqui, onde essas duas linhas se juntam.
Então até esse ponto ali, elas então vocês estão vendo que a gente aos poucos está fazendo esse desenho que está surgindo com a gente, sempre traçando só essas linhas paralelas a partir das referências iniciais que a gente fez no nossa primeira marcação. Então aqui dá pra gente ver muito bem o processo que a gente fez. A gente fez todo o sólido que envolve essa peça, como se fosse uma caixa de sapato mesmo. E a gente aí a gente foi marcando pra gente meio que retirando o material, quase como se fosse um processo de usinagem, assim. A gente pega um bloco todo e vai retirando o material até ele adquirir a forma que a gente quer. Muitas vezes a gente vai trabalhar dessa forma. Então aqui eu vou apagar essas linhas que ficaram. Então aqui fica o nosso sólido, já apagando as linhas. Então o processo que a gente vai seguir vai ser basicamente esse. Então, para a gente fazer, vamos trazer essa outra peça que ela tem algumas particularidades que a gente vai precisar trabalhar, já que essa aqui, todas as minhas linhas são paralelas aos meus eixos isométricos, nessa primeira peça que a gente desenhou. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, para a gente poder trabalhar com planos inclinados, a gente vai ter que pensar que os planos inclinados eles vão aparecer de forma diferente no nosso desenho. Então, enquanto essas medidas aqui elas são de verdadeira grandeza, então aquela distância de 100 que tinha aqui também vai ser de 100. Então, como a gente pode medir ela na régua, a gente vai ver que quando a gente trabalhar com plano inclinado, ele não vai ficar bem dessa maneira. Então vou pegar aqui uma outra folha para a gente desenhar essa peça. Para a gente desenhar essa peça, a primeira coisa que a gente teria que fazer seria a gente se preocupar com o tamanho dela. Então é uma peça que tem 26 de altura total por 26 de altura total por 26 de profundidade e uma largura de 7 mais 7 mais 39. Então ela é 53. Então vamos fazer, eu acredito que dê pra gente fazer ela numa escala de 2:1.
Deixa eu marcar primeiro esse ponto. Deixa eu ver se eu tenho 26, daria 52 o dobro. Então tem. Nessa posição que eu coloquei os eixos, eu acredito que vai caber. Vocês não precisam fazer esses eixos tão longos como eu fiz. Podem fazer ele um pouco mais curtos também, especialmente para o outro lado. Então vamos começar desenhando essa face que está aqui, para a gente fazer a nossa peça. Então 26 vezes 2 dá 52. Então vou primeiro marcar aqui os 52 de largura da peça. Então, ficou uma borrachinha ali. Então marquei aqui o meu 52. Esse 52 ele sobe uma altura de 21. Então vou marcar aqui essa altura. Vou primeiro traçar o eixo aqui. E vou marcar essa altura de 42. Então, essas duas primeiras linhas aqui. Que correspondem as duas linhas ali mais afastadas. Então agora ele vai 11. Então vou colocar aqui só pra gente falar. Então aqui eu vou colocar direção X, direção Y e direção Z, só pra gente se localizar. Então agora a gente vai avançar 11 na profundidade lá atrás. Então a gente vai traçar sempre uma paralela aqui, então tenho ali minha linha de referência. E 11 vezes 2 vai dar 22. Que eu vou marquei ali então. A gente vê que ele tem uma linha naquela onde vai ter aquela altura. Vamos fazer agora essa parte aqui na frente de altura 16,7, então 16,7 vezes 2 dá 33,4. Então eu vou ter uma altura aqui de 33,4. E um comprimento de 7 aqui. Que no caso, como a nossa escala está em 2:1, vai ser 14.
Uma coisa que é bom cuidar quando a gente está fazendo assim, um desenho isométrico, é tentar ser o mais preciso com as medidas, porque a propagação de erro nesse tipo de desenho é bem elevada, porque a gente acaba traçando muitas linhas paralelas e acaba acontecendo de muitas vezes onde as linhas deveriam se juntar, elas não se juntarem exatamente. Então, o que a gente vai ver é que a gente tem uma diferença de altura aqui, que é justamente ali aquele ângulo. Então, a gente não... todo esse ângulo eu vou considerar ele 45 graus, porque são 26 de altura por 26 de largura. Então, essa rampa aqui, toda essa rampa aqui, ela tem uma inclinação de 45 graus. Então, a mesma coisa eu vou considerar esse ângulo e esse ângulo também. Então, seria 45 graus, essa altura aqui sendo 5, esse comprimento aqui é 5 também. Então, no total, aquele comprimento ali seria 5, mais 5 seria 10, essa distância aqui. Então, eu vou marcar aqui o nosso comprimento de 10, no caso na nossa escala de 2:1. Aqui a gente vai marcar essa altura também. Então, a altura aqui de 5 acaba sendo 10 na nossa escala. E é o que agora a gente vai fazer aquele ângulo. Então a gente vê que visivelmente esse ângulo ele não é 45 graus, mas ele representa esse ângulo de 45 graus. Então a gente vai trazer agora numa paralela até a gente encontrar ali a altura dele aqui na parte final. Então, 21 menos 16,7. Então essa altura aqui ela tem 4,3. Então ela deveria ser de 8,6 na nossa escala. Então tá ali mais ou menos 9, né? Então a gente vai trazer essa mesma distância de 4,3 nesta outra direção. Isso para a gente manter sempre esse ângulo. Então tá aqui uma das nossas faces, a gente já fez ela. E
a gente já está começando a avançar o nosso desenho profundo, porque a gente precisou de algumas informações que estavam ali em outros planos para a gente poder trazer elas para o que a gente estava desenhando, utilizando sempre o esquadro para fazer essas linhas paralelas. Eu vou até dar uma limpada aqui em algumas linhas para o desenho não ficar fica mais visível para a gente. Então, isso aqui que a gente tem até agora. Então, a gente tem um comprimento de 31 nessa parte aqui em cima. Então, vamos fazer ele. Então, para fazer ele, a gente começa trazendo aqui essas linhas todas paralelas, que elas também vão ter o mesmo comprimento. Então, vamos marcar aqui 31 vezes 2 dá 62 da nossa escala. Depois de marcar ali aquele comprimento, a gente traz ele aqui. Então aqui a gente vai ter duas possibilidades. Em geral, o que a gente vai fazer, a gente vai traçar aqui uma paralela a essa linha que representa esse ângulo nessa posição aqui, já que como eles estão com a mesma angulação, essa linha aqui tem que ser paralela àquela. E aí a gente vai ter também mais um comprimento de 11 nessa mesma linha aqui nessa altura. Então, vamos marcar aqui utilizando sempre nossa escala de 2:1. Então a gente fez o desenho nesse sentido, agora a gente vai fazer ele ao contrário para juntar naquele pedaço de lá. Então eu vou marcar ali o final dele, então era 53, então ele vai dar 106. O comprimento dele todo aqui. A gente sabe que ele tem que ter essa mesma altura, então a gente não precisa marcar lá, a gente pode sempre trazer aqui fazendo por essas linhas paralelas,
que fica bem mais conveniente do que a gente ficar trazendo sempre, ficar marcando, já que toda medição que a gente faz aqui a gente está adicionando um pouquinho de erro, que aí no final às vezes nosso desenho pode não encaixar direito, ele pode linhas que deveriam se encontrar, às vezes elas não se encontram exatamente porque a gente foi adicionando um pouco de erro inerente ao próprio processo do desenho. Então a gente traz uma linha a partir daquele ponto final lá. Onde termina, né? Isso aqui parece ser como se fosse uma coluna. Aí agora, essas duas linhas aqui, a gente só faz o encontro delas, já que elas se encontram ali. E também dessa linha aqui. Então a gente fez já fez aqui então o começo dela, né? E agora a gente tem que fazer esse furo, como se fosse um furo quadrado ali, né? Então vamos só complementar aqui esse desenho. Essa linha então essa linha até onde eu trouxe aqui o final, né, corresponde a essa linha aqui trazida para cá. Então onde essas duas linhas se encontram, daqui eu trago lá para cá. Se vocês quiserem imaginar como que seria em 3D, isso daqui ele viria até nesse ponto aqui e se juntaria aqui, né? Então seria assim, mas como a gente está fazendo com projeção, essas linhas com essa projeção isométrica, essas linhas não aparecem. Então eu vou passar a caneta aqui primeiro para a gente conseguir visualizar melhor o nosso desenho. Aqui o ideal é sempre passar as linhas na caneta numa direção primeiro, sem ficar voltando ela. Para não ficar borrando muito o desenho. E também sempre mexendo o esquadro no sentido de afastar o esquadro da tinta. Então, em vez de eu passar ela nessa direção, que o esquadro vai passar por cima da tinta, a gente passa ela na direção.
no outro sentido, no caso, né? Claro que isso não é assim tão problemático. A tinta muitas vezes ela seca uma velocidade suficiente para o desenho não ficar tão borrado, mas seria essa a técnica correta da gente passar a caneta passar um nanquim, né, no desenho depois de a gente ter feito ele a lápis ou a lapiseira. E aí as linhas nessa outra direção a gente passa nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, caso a pessoa seja canhoto ou use o esquadro ao contrário. Então aqui eu esqueci uma linha. E agora eu vou passar nas linhas que são em diagonal, que são fora dos planos. Então a gente tem aqui primeiro a nossa parte. E a gente vai. Então agora eu vou apagar aqui essas linhas para a gente trabalhar então nesse plano inclinado de uma maneira mais limpa. Ficou faltando essa daqui. Então vamos primeiro marcar aqui as distâncias, então é 11 e 17 de comprimento. Então essas, como elas estão na mesma, são direções paralelas aos eixos isométricos, ela vai ter a mesma direção, vai ter o mesmo tamanho. Então 11 aqui na nossa escala 22 e 17 aqui na nossa escala fica 34. E agora a gente vai precisar marcar na direção em Y. Para a gente fazer isso, a gente vai pegar aqui. Vamos pegar aqui um paralelo, usar esse ângulo aqui de referência. Então vamos trazer aqui as linhas nas posições que a gente precisa. E sobre essas linhas que a gente vai marcar então nossos comprimentos. Então a altura aqui é 7.
onde ele começa. E a altura de 17 aqui, então 34. Então vamos traçar aqui essas. Eu vou traçar essas aqui a caneta. Então tá aqui a vista frontal desse dali. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai estender essa linha agora até aqui e depois trazer ela até aqui atrás, que é onde vai acabar onde vai acabar esse furo. Aqui a gente, já que ele é totalmente passante, né? Ele é totalmente vazado. Então vamos aí trazer. Então daqui a gente vai trazer este até o final. E aqui aqui o ponto, que é esse daqui, trazido até aquela linha ali. Esse pedaço aqui, ele é mais para dar a intenção também, não. Ele não vai ficar exatamente perfeito quando a gente faz aqui na mão. Na verdade ele deveria ser nesse ponto aqui. Ah não, tá certo sim, é naquele ponto ali. Então tá aqui ele.
Então aqui o nosso desenho. Então vocês podem ver que a gente trabalha ali com o plano inclinado, essas fica um pouquinho mais complicado a situação porque a gente perde a referência dos eixos isométricos como paralelos. Então, agora que a gente já meio que pegou a técnica, vamos fazer o contrário do que a gente vinha fazendo. Se antes a gente tinha uma figura assim e desenhava as vistas frontais, laterais, vistas de topo, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai, a partir do nosso desenho, nosso desenho técnico, então das projeções ortogonais, a gente vai desenhar a nossa peça. Então a gente vai ter que fazer o processo contrário do que a gente vinha fazendo antes do recesso. Então vamos traçar aqui nossos eixos. Esse aqui eu vou fazer numa escala de 1 para 1 mesmo. Acho que eles ficaram um pouco para cima, mas fazendo na escala de 1 para 1 não vai ter problema. Eu imagino. Então ali os nossos eixos, qualquer coisa a gente traz, a gente pode desenhar ele para cá. Então a gente vai começar escolhendo uma face para desenhar para fazer. Então para a gente começar isso, a gente vai fazer também aquela caixa de sapato. Então ali essa peça tem 50 por 50 por 50 no máximo, então vamos marcar aqui que vai ser todo como se fosse o invólucro dela, um sólido que toda a nossa peça está contida. Então marquei aqui os comprimentos em cada um dos eixos e vou traçar aqui agora os paralelos para formar um cubo. Então tá aqui nosso cubo que vai envolver toda a peça. Eu não vou desenhar ele para cá, para ele não poluir muito a imagem. Então vamos começar pela vista frontal, que a gente vai escolher como sendo essa vista de cá, porque aí a gente tem escolher essa vista ali como frontal. A gente vai ver que a peça, nesse sentido, ela é praticamente bastante próxima, assim.
Então, a nossa vista direita ali vai ser muito próxima, aliás, a projeção esquerda ali está muito próxima da nossa vista, direita, só com vai ter algumas pequenas diferenças. Então ali a gente tem a altura de 10. Então aqui vamos marcar as alturas. Tem o 10 que a gente tira da outra vista. 10 e 10. Então eu vou traçar essas linhas aqui. Mesmo as tracejadas eu vou traçar aqui como contínuos, porque a gente já vai ver, né, depois como que a gente vai juntar todas elas. E eu tenho uma linha aqui de comprimento 20. Ela é aqui. Então, tá ali a nossa vista, uma das nossas vistas colocada nesse cubo. Então ela vai servir só de base para a gente poder fazer o nosso desenho. Então vamos desenhar agora mais ou menos como é que fica. Vamos desenhar ali a vista lateral esquerda aqui na nossa face direita desse cubo, já que elas são a mesma, né? Já que elas estão no mesmo plano. Então, aqui 10, tenho 5, aí tenho 20, deixa eu marcar aqui de novo esses comprimentos. Eu tenho primeiro comprimento 10, depois mais 5, aí 20, então 10, 20, aí mais 10 e 5. Então, são essas distâncias ali marcadas naquela coordenada, naquelas coordenadas superiores. Então essa linha aqui se junta com esta linha aqui, formando esse chanfro. E aqui, então a gente tem 20 aqui, que é justamente até essa altura aqui. Aqui. A gente consegue ir traçando aqui, a partir das marcações no outro plano, como que essas linhas se encontram.
Então aqui tem a minha altura de 10 e ele tem comprimento aqui de 30. E aqui tem que ser 15. Então aqui o nosso Então a gente vê pela nossa vista lateral direita que esta corte aqui ele vai ser só naquela profundidade lá atrás aqui. Então é como se ela aqui ela não tivesse. Então vamos fazer ele aqui. Na verdade é o contrário, né? Essa não, é isso aí mesmo. Então vamos marcar aqui essas linhas aqui na vista de topo. E aqui esse outro chanfro. Então a gente pode apagar esse pedaço aqui para ter esse chanfro ali. Na verdade, que eu tô desenhando a minha vista frontal, eu coloquei ela aqui, na verdade, se vocês forem ver. Então eu só fiz essa inversão que eu vou manter assim só para não precisar redesenhar ele todo. A gente tem ainda esse comprimento de 20 aqui que a gente vai utilizar ele logo mais. Então vamos
terminar de traçar esses daqui. Então tá aqui o nosso o chanfro que eu devia ter colocado como vista lá atrás, como ele é tracejado, eu coloquei ele como visível só. Isso que aconteceu, por isso que tá. A peça não tá errada, ela só desenhei ela ao contrário. E aí a gente tem então ali essa parte ali de então vamos desenhar ali agora a vista que ficou no topo, então tenho aqui os 10, 5, 20 e 15 ali que a gente desenhou. Ali a gente só agora a gente precisa fazer aquele corte ali que é tipo um L aqui que tem comprimento 30. Então a gente vai puxar essa linha aqui de 20 que a gente trouxe. Vou aproveitar aqui esse ponto. E aí a gente vai trazer ela até aqui atrás. E ela vai formar esse L. Então, aquela linha de 20 que está tracejada na vista superior, que corresponde a essa linha aqui, ela vai fazer um L aqui, ó. Na verdade isso aqui é assim. Aqui. E aqui. Então agora fica ali o 30 e o 20. Na verdade é o contrário, né? Perdão, aqui acabei me confundindo. O 20 é o mais externo, então ele é aqui, né? Aqui. Aqui. E aqui. Agora sim.
Então, se a gente for colocar a vista frontal, como a gente colocou ela ali atrás, essa linha aqui, né, que desce até lá embaixo, ela fica visível como do jeito que está. Essa linha aqui vai até lá atrás, ela é visível também. Então fica assim a nossa peça. Vou passar ela na caneta para vocês poderem visualizar melhor também. Então tá aqui a nossa peça. Então tá. Deixa eu apagar. Aqui eu acho que na câmera acho que não dá pra ver tanto esses outros riscos, mas aqui no papel tá bem visível. Então aqui essa nossa peça. Vamos fazer um último exercício aqui de projeção isométrica. Então utilizando aqui as linhas retas. Então, vamos fazer aqui nosso cubo de novo. Nosso cubo não, nosso paralelepípedo. Então ele vai ser 60 por 20 por 40.
Aqui estão nossos eixos. Primeiro, vamos marcar 60. Vamos fazer a minha vista frontal. Vou fazer minha vista frontal. Essa daqui, no caso, tanto faz. Ela aqui, 60 por 40. E a altura aqui é 20. Então ficou aqui nosso nosso paralelepípedo, que vai estar toda a nossa peça. Então eu vou desenhar a vista frontal com 60, a gente colocou ela aqui. Então vamos desenhar ela. Então vou começar marcando os comprimentos aqui dessa parte de baixo. Então eu tenho 35, tenho 10, 15 aqui, e aqui eu tenho uma altura de 5. Então essa aqui é uma linha que sobe até um comprimento aqui de 10. Deixa eu até colocar um pouco mais perto. Então essa é uma linha que sobe um comprimento de 10. Forma esse quadradinho aqui. Essa linha aqui ela tem um comprimento de 10 também, então eu vou marcar ela aqui. Vou primeiro marcar aqui o eixo. Então ele vem até ali e sobe até o final. Então, no caso, essa vem até aqui em cima. E então ela segue direto até aqui no final mesmo. Opa. Beleza. Aqui a gente vai ter um comprimento de 20.
E vai ter uma altura de 10 aqui que ela desce. Então aqui, comprimento de 15 aqui. Deixa eu travar o foco aqui para não ficar. Acho que se eu travar o foco aqui ele vai ficar um pouquinho melhor. E sobe novamente até a altura aqui de 10. Aqui a gente tem, por fim, aqui um comprimento de 10 também. E ele desce até a altura de 5, que é a mesma dessa linha. Então, tracei aquela linha ali e vou trazer ela até aqui embaixo. Então tá aqui a vista frontal dessa peça. Então vamos fazer agora a vista de topo dela. Então tenho essa linha aqui. Basicamente eu só vou ir trazendo aqui as linhas de chamada dela paralelamente sempre aqui o meu eixo. Então, para a gente fazer o nosso... Então vocês podem ver que aqui a gente basicamente está com a nossa vista de topo. Essas duas linhas que são escondidas, essa linha visível, essa visível, essa visível, essa visível, essa e essa visíveis. Então vamos... Essas linhas que estão aqui em cima, vamos trazer a projeção delas daqui de baixo. Então aqui a gente já tem nosso desenho já quase completo. Ele tem então ainda um rasgo que acompanha toda a peça nessa direção aqui, né? Então vamos marcar ali uma distância de 14, 18, 4 e 18 e aí então uma altura de 5. Eu vou marcar
na face em que ele começa, que é nessa face aqui. Então, deixa eu marcar aqui 18, 4, 18. E aqui uma altura de 5. A gente vai trazer essa altura de 5 pra cá, porque ele vai também nessa face aqui. Deu uma apagada aqui. E agora na caneta, agora que já tem o esboço mais ou menos feito, vai ficar bem visível para vocês. Então vamos desenhar primeiro essa face frontal aqui. Aqui passou, aquela linha passou, escorregou a lapiseira na caneta, aliás. Então aqui é a nossa vista frontal. E aqui vocês podem ver que essa é a nossa vista lateral. Então aqui está ela. Vamos agora completar com a vista de topo.
tá aqui esse nosso desenho, essa nossa peça. Então vocês podem ver que o processo não é tão complicado. Na verdade, a gente precisa só tomar cuidado para não fazer o que eu fiz. Então, o erro que eu cometi essa peça aqui, que na verdade eu devia ter trazido essas linhas aqui pro outro lado para ficar o chanfro do lado de cá, e eu fiz o chanfro do lado desse lado. Então, o chanfro acabou virando a minha vista frontal ali atrás. Então, só né? A peça no caso era essa. Então só tomar esse cuidado aí para não fazer isso, mas dependendo da peça, uma peça que nem essa, ela não é tão não não apresenta esse tipo de complicação, só cuida sempre ali com as distâncias e com um esquadro para o desenho ficar certinho. Então agradeço a todos ali que acompanharam essa aula e até mais.